Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bruno. Se você é novo por aqui, eu vou te ensinar a ter muito sucesso como assessor de investimentos ou como consultor de investimentos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiquei alarmado com essa notícia que eu vou compartilhar e mostrar aqui com vocês. Se você me acompanha nas outras redes sociais, você já deve ter visto eu falando alguma coisa, mas eu decidi fazer um vídeo para explicar mais no detalhe e mostrar algumas observações fundamentais sobre esse caso. Vamos à dita cuja, né? A notícia em questão é essa aqui, deixa eu ficar menor aqui na tela. Consultorias de investimentos viram moda, verdade, né? Deu uma aumentada legal no número de consultorias. Já se aproximam de 600 casas, eram 300 em 2020, então dobrou aí em 5 anos, tá? O problema é que sem escala para se consolidar, a mortalidade é alta. Então eu quero falar de duas coisas. Primeiro, a escala na consultoria. Segundo, essa mortalidade que é o que me surpreendeu, porque eu não fazia a menor ideia. Mas eu não sabia que a mortalidade das consultorias estava tão alta, mas eu sei o porquê isso está acontecendo. E se você tem uma consultoria ou se você estava pretendendo ter uma consultoria, presta atenção nesse vídeo para você não bobear, tá bom? Não é hate de consultoria, eu não entro nessa briga de assessor versus consultor, porque eu já tive consultoria de investimentos, eu já participei dos dois mundos e eu sei que não tem nenhuma diferença na atuação dos dois, sim, as diferenças são mínimas. Até porque o agente autônomo trabalha com o Fee-Based desde 2020. Então, é um pontinho ou outro ali que muda e tem escritórios que nem isso tem de diferença. Até porque as maiores consultorias hoje são ligadas a escritórios ou corretoras, né? Como, por exemplo, aqui, né? A Portfel, ela é do Grupo Primo, o Grupo Primo é da XP Investimentos. Então, a Portfel pertence à XP Inc., né? Então, pertence a uma corretora de valores, por isso também tem um crescimento tão grande assim. Mas o que me assustou é isso aqui, olha. Nos primeiros 2 anos de operação, o índice de desistência das consultorias chega a 85% de mortalidade, né, dos escritórios de consultoria. E ele se reduz para 58% após 6 anos de registro, né? Então, assim, mesmo depois de 6 anos, o índice de mortalidade das consultorias é extremamente alto. Nos primeiros 2 anos é altíssimo, é bizarro de alto. Então, eu tenho que comentar sobre isso porque eu sei o porquê disso, tá? E por que, Bruno? Por que esse índice é tão alto? É porque a consultoria não presta? Não, não é porque a consultoria não presta, nada disso. Mas é pelo seguinte, tá? Eu percebi que muitas pessoas nos últimos 2 anos, principalmente ano passado, né, em 2024, 2023 também, mas principalmente no ano passado, se iludiram muito com esse negócio de consultoria, também com a questão do FII, que eu já falei sobre, que eu gosto muito, mas eu acho que tem muita gente iludida. O pessoal viu um movimento de consultoria e achou que esse movimento ele é um movimento pela idoneidade e pelo melhor do cliente, mas na verdade esse movimento forte que começou nas consultorias é causado por 2 casas, gente. A maioria dos consultores estão apenas em 2 plataformas e principalmente em uma, que são essas 2 aqui, né? Essas 2 aqui são as consultorias, né? Portfel e Nord, são as consultorias, que até o texto fala, ó, servido de inspiração para novos empreendedores, né? Então a Portfel e a Nord são as consultorias que basicamente fizeram o mercado crescer. E a maioria dos profissionais de consultoria são dessas casas, né? São desses grandes escritórios de investimentos, são do B2C desses escritórios de investimentos. E o trabalho dessas pessoas dentro do B2C desses escritórios de investimentos é muito parecido com o trabalho do B2C dentro de assessorias de investimentos. Os caras têm meta para bater, tem meta de consórcio, tem meta de seguro, né? Porque elas se remuneram muito em seguros e consórcios. Então, é muita ilusão, né? Como algumas pessoas acham. Eles pensam que o primo rico abriu a consultoria porque ele quer fazer diferente. Cara, a verdade, você sabe por quê que o primo rico, você sabe por quê que o pessoal ali da Norte, esqueci o nome do cara lá, você sabe por quê que os caras têm consultoria?
eu vou contar para você, caso você não saiba. Eu achei que todo mundo soubesse, mas eu percebi que a maioria das pessoas não sabem o porquê eles abriram consultoria ao invés de abrir um agente autônomo. Você sabe por que eles não têm agente autônomo? Porque eles não podem. E para eles, para o caso deles, seria muito melhor, por causa disso aqui, ó. Eu vou te contar por que eles não podem ter agente autônomo. Mas a assessoria, ela é muito melhor para escala. E esses caras aqui, como o Primo Rico, né, que é o maior influencer de finanças do país hoje, com sem dúvidas, ele precisava de mais escala. Só que ele não pode ter uma assessoria, porque a CVM, ela não permite com que influencers que falam de finanças usem os seus conteúdos para captar e para recomendar, vamos falar assim, investimentos. Então o que a CVM não deixa? Imagina, eu tenho lá meu canal de investimentos e eu estou falando aqui, pessoal, esse ativo aqui de investimentos é bom pra caramba. Só que ao mesmo tempo eu tenho um escritório de investimentos aqui, uma assessoria, que meus assessores estão aqui boletando isso daqui que eu estou falando. A CVM não deixa. E como consultor eles conseguem fazer isso e fazem isso, né? Eles usam, por exemplo, né, gravam lá vídeos falando disso, falando daquilo, e os profissionais que trabalham com eles vão fazendo as aplicações conforme eles recomendam. Então, os influencers digitais, eles não podem ter agente autônomo, eles só podem ter consultoria. Por isso que eles montam consultorias. Não é porque eles são, não é porque o Primo Rico é o cara mais honesto desse país, o cara mais puro desse país. Não é por causa disso, pessoal. Até, inclusive assim, eu acho que o Primo Rico é um cara, pelo menos, muito condizente, porque ele sempre falou que ele tá nesse jogo para ganhar grana. Eu já vi ele falando isso várias vezes e eu concordo com ele, eu acho que ele tá certo, tá? Mas ele é um cara que claramente sempre fala, pelo menos eu já vi várias vezes, ele pode ter mudado de opinião no último ano aí, né, que várias coisas mudaram na vida dele pelo que eu vi, mas ele sempre falou que ele entrou na profissão por dinheiro e tá por dinheiro e trabalha para ganhar dinheiro. E eu não posso concordar mais com ele, né? Estou 100% de acordo. Ou seja, ele não abriu uma consultoria para revolucionar nada. Ele abriu porque era o que ele poderia abrir, tá? Senão ele teria um agente autônomo sem dúvidas, até porque ele pertence ao Grupo XP e o Grupo XP com certeza preferiria que ele tivesse um agente autônomo. O mesmo caso da Nord, por exemplo, que vende relatório e tudo mais. Essas casas com influencers não podem ter agentes autônomos de investimentos. Por isso, eles abrem consultorias de investimentos, tá bom, pessoal? Agora, tome cuidado, que eu quero dizer assim, tome cuidado para você não se iludir e achar, né? Por que esse número aqui está alto? Por que as consultorias estão dando errado, né? Por que 85% estão falhando? Porque os caras veem esses players e acham... Eu vi hoje uma pessoa falando sobre isso. Que, o segredo... Qual que é o segredo da Portfel, por exemplo? O segredo é a gestão, o processo e tudo mais. E também é verdade, tá? Com certeza é muito bom lá dentro. Senão eles não cresceriam tanto. Mas o segredo principal é você ter um puta de um influencer com 10 milhões de seguidores, que o cara faz um evento e põe 30 mil, 50 mil pessoas no evento. Esse é o segredo, tá? O resto, gente, você arruma. Se você arrumar 50 mil pessoas num estádio, num lugar de evento de na São Paulo Expo, para ouvir uma palestra, fica tranquilo que o resto você dá um jeito. Então não é porque o sucesso deles... Não é porque é consultoria, essa briga, é consultor, assessor, é porque é o FII. Cara, o cliente nem entende essas coisas. Quem entende essas coisas somos nós. O sucesso deles é porque eles conseguem captar em massa. E aí, né, o Primo Rico capta, e a fama dele capta, né, os canais dele capta e jogam para os outros profissionais. E você, que tem dificuldade aí para captar clientes, todo agente autônomo que eu vi que foi para consultoria achando que o modelo diferente ia fazer alguma coisa, o cara desistiu depois de 3, 6 meses. Porque se o cara não consegue captar como assessor de investimentos, ele não vai captar como consultor de investimentos e vice-versa. Se o cara não capta como consultor e virar agente autônomo,
não vai mudar, a não ser que nos dois casos ele entre no escritório que já passa cliente e tal, e ele vira funcionário, né? Daquele jeito, funcionário do escritório da assessoria ou da consultoria. Então, pessoal, eu faço esse vídeo para vocês ficarem atentos, ficarem espertos. Né? Eu me assustei com esse número. 85% é muito drástico. Até 50% eu acho que faz parte, né? Empreender é difícil. Mas 85% é assim. Praticamente todo mundo que está abrindo escritório de consultoria está desistindo em até 2 anos. E aí vai dinheiro, vai tempo, vai sonhos, vai expectativas dentro dessa trajetória. Então, não se iludam, né? Quer abrir consultoria, abra consultoria. Quer abrir assessoria, abra assessoria. Mas não faça coisas porque você está vendo o primo rico abrir ou não sei mais quem abrir, você acha o cara legal e você fala, meu Deus, ele está certo e eu vou abrir por causa disso. Abra porque você sabe trabalhar com esse negócio, porque você sabe captar clientes. E digo mais, assim, você não abre escritório de investimentos sem saber captar clientes. Se você tem dúvida se você sabe captar clientes, vai trabalhar no escritório de alguém primeiro, espera um tempo e depois você vai começar o seu próprio negócio. Porque o difícil, o mais importante dessa profissão é a prospecção, tá? E eu vou dar, inclusive, um curso básico de prospecção em que eu vou ensinar, né, as estratégias, os caminhos para assessores e consultores, porque prospecção é tudo igual para os dois, captarem clientes de investimentos com foco ali em pelo menos 2 milhões no mês, tá? Vai ser um curso básico de investimentos nos dias 2, 4 e 5 de junho, gratuito, tá? Ainda vai ter sorteio de livros, certificado de participação, planilhas para você calcular a remuneração e tudo mais. Para você se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas se você tem dificuldade nessa parte de prospecção, eu participaria, porque é isso muitas vezes que está faltando para você. Não é simplesmente uma mudança de escritório ou de modelo que muitas vezes pode fazer você se iludir, mudar e só fazer você perder mais tempo, como vem acontecendo com muitos profissionais. E se você é novo e gostou desse vídeo aqui e de outros que eu faço, lembre de se inscrever no canal e dá um like aí para dar aquela moral. Valeu!